Ai. Olá. Boa noite, gente. Tô aqui com a minha xícara de café. Olá, boa noite. Sejam muito bem-vindas, sejam muito bem-vindas. Meu nome é Samuel. Sou um professor online, especialista em Mother Queen. Vamos entrando. E na live de hoje a gente vai falar sobre atendimento ao cliente, né? Eu sei que é uma dúvida muito pertinente de vocês aqui no Instagram, né? O que eu falo pro meu cliente? Meu Deus, eu não sei como vai estar. Então hoje vou sanar algumas dúvidas aí de vocês e a gente vai bater um papo bem legal, tá? Boa noite. Sejam muito bem-vindas. Oi! Então, gente, quando a gente fala de cliente, né? O que acontece, né? A gente trabalha aqui no Instagram, né? A grande maioria das pessoas tem um perfil aqui no Instagram, né? Então, a primeira coisa que eu falo é que a sua casinha ela tem que estar arrumada, né? O seu perfil ele precisa estar atrativo. Porque se ele não vir do boca a boca, ele vai vir do Instagram. E se o seu Instagram não tiver arrumadinho lá, com as fotos bonitas, tudo bonitinho, ele vai entrar e vai pular fora. Então, a sua casinha precisa estar arrumada, né? O que acontecia? No começo, eu respondia os clientes no direct. E aí, gente, virava aquela confusão, né? Eu fechava a minha... O primeiro erro que eu fazia é... Eu respondia aos clientes no direct. E aí, anotava lá tudo bonitinho. E aí, depois, para poder procurar, né, a conversa, para poder ver, né, data, entrega, tudo certinho. Cadê? Eu perdia, porque o meu direct descia, né? E o direct vai descendo, vai perdendo. Tem algumas mensagens que ficam até... que elas somem depois de algumas horas, né? E pior ainda, porque aí você não consegue arquivar mesmo. Então, quando a pessoa te chama no WhatsApp, no Instagram, já fala, olha, você pode me passar seu número pra gente poder conversar lá no WhatsApp e eu te dar uma orientação melhor? E aí fica um pouco mais profissional, porque a gente consegue ter tudo arquivado lá no WhatsApp, né? Então, quando a pessoa te mandar mensagem no direct, já pega o WhatsApp dela, já pega você. Não joga o seu número e espere que ela vai te chamar, porque não chama, tá? As pessoas têm preguiça. Inclusive, eu ficaria com preguiça se alguém me passasse o número. Ter que copiar, ter que adicionar, ter que colocar nome. Nossa, prefiro procurar outra pessoa. Então, a pessoa te chamou no direct, já pega o número dela e vai pro WhatsApp, porque lá fica tudo arquivado e é um pouco mais fácil da gente ter controle de tudo, né, gente? Porque depois o cliente fala uma coisa e aí ele te mandou uma outra mensagem e aí vira aquela confusão danada. E aí, chegando lá no WhatsApp, você tem que estar com uma foto, né? Muito bonita. A gente que trabalha com bolo, a gente tem que estar com o quê? Ó, bolinho na mão, né? Mostrando o que você sabe fazer. Ou foto de logo, não sei o que vocês curtem aí usar. Eu sou muito a favor de humanizar a marca, né? Então eu sempre gosto de mostrar a cara, né? De colocar a minha cara a tapa. Mas eu sei que tem algumas pessoas que não têm essa facilidade, então você pode usar sua logo, pode usar o que você quiser. E aí a gente tem que ter o cardápio lá, né? Porque a gente é profissional e a gente tem um diferencial. Isso aí que vai te diferenciar da confeiteira que vende o quilo do bolo a R$50, a R$40, da padaria, que tem os bolos lá prontos, né? Que é só chegar lá, escolher a massa e o recheio é tudo igual, é tudo a mesma coisa. Então você precisa ter um cardápio para você se diferenciar, né? Então você vai ter um cardápio muito bem bonito. A live vai ficar salvo? Vai ficar salvo. Então você precisa ter um cardápio muito bem bonito, gente. Hoje em dia tem um aplicativo que se chama Canva. Lá você consegue fazer um cardápio. Você realmente consegue se virar com aquele site, aplicativo, né? Tem como você baixar no telefone. E lá você faz um cardápio. Você não vai gastar nem meia hora do seu dia. Então você consegue fazer seu cardápio ali. Você não precisa ficar pagando um designer, né? É claro. Você pode pagar em média uns R$50, R$90 para um designer para ele poder mexer no cardápio para você. Mas você consegue fazer o seu próprio cardápio. Então você faz seu cardápio lá bonitinho. Coloca lá no WhatsApp. Eu acho muito importante vocês usarem o WhatsApp Business. Eu não sei se vocês costumam usar, mas eu uso. Eu acho assim,
a melhor coisa que eu fiz na minha vida. Porque eu tinha o WhatsApp junto, né? Era o meu WhatsApp. É um erro também que, gente, se eu pudesse, eu reparava desde o começo. Eu tinha um WhatsApp pra atender cliente, um WhatsApp pessoal, né, meu? E aí virava aquela bagunça, né? Cliente mandava uma mensagem, e aí eu demorava a responder, mas eu tava conversando com os meus amigos ali. E aí ele ficava mandando pontos de interrogação e virava aquela loucura, né? É mensagem de cliente, é mensagem de amigo. E aí às vezes eu confundia a conversa e aí mandava coisa que não era pra poder mandar. Então assim, ficava aquela loucura. Então, conselho vocês a terem um WhatsApp só pra isso. De preferência ter o WhatsApp Business, porque lá a gente tem algumas ferramentas, mensagens automáticas, afins, a gente tem várias coisinhas lá. Quem usa o WhatsApp Business sabe muito bem do que eu tô falando. Então, você tem lá e aí você manda o seu cardápio. Aí você tem que ter lá, né, o seu cardápio muito bonitinho, pro seu cliente ver que você é diferente da confeiteira que vende o bolo, né, que vende o quilo lá 30, 20 reais, né? Porque ela não tá ganhando com a confeitaria, né? Ela tá realmente se prostituindo, né? Ela tá indo, né, ali. Não sei muito bem o que eu tô fazendo, mas estou aqui vendendo um bolinho. Vocês são confeiteiras profissionais, né? Falo muito bem com vocês sobre isso. Somos confeiteiras profissionais, a gente tá aqui realmente pra poder, ó, ganhar muito dinheiro com o bolo, tá? Tô vendo aqui minha colinha. Então, a gente tem lá o cardápio muito bem elaborado, né? Eu sempre gostei muito do cardápio solto, assim. Eu sempre coloquei lá as opções de recheio, não muita, porque senão seu cliente ficou confuso. Eu lembro que o meu cardápio antigamente tinha 20 opções de recheio, 3 tipos de massa. E aí era aquela loucura, porque nem o cliente sabia o que ele queria. E ficava aquela confusão danada. Se não dermos valor para o nosso trabalho, ninguém dará. Exatamente. A gente precisa bater nessa tecla de que a gente não tá fazendo um bolinho, a gente tá realmente aqui empreendendo, né? Muitas confeiteiras não pensam, né, que está empreendendo. Eu era assim também, falava para as pessoas, né? Olha, eu estou aqui fazendo um bolinho. Simplesmente estou aqui fazendo um bolinho. Não sei muito bem o que eu tô fazendo. As confeiteiras que têm ateliê, né, que pagam aluguel, conta de água, elas já viraram essa chave aí de que tem um negócio, mas a gente, né, de que a gente não tem um trabalho, né? E as pessoas fazem a gente acreditar nisso também, né? Que a gente não tá tendo um trabalho de verdade, a gente tá fazendo um bolinho, né? Então, não, a gente não tá fazendo bolinho, tá? A gente tá realmente empreendendo e a gente precisa mostrar para essas pessoas que a gente faz um trabalho digno, né? Não é só um bolinho, né? Não foi ali um supermercado que você comprou uma Vilma, pacote de Vilma, colocou leite e ovo, colocou no forno e tá pronto, né? A gente tá falando de um trabalho um pouco mais artesanal, pensado, enfim. Eu sempre gostei de deixar umas perguntinhas no bloco de notas. Porque, por exemplo, quando o cliente chega com a mensagem, né? Pelo menos aqui eles mandam mensagem. Oi, qual o valor do bolo? Tipo, qual o valor desse bolo? Qual o valor disso? Eles geralmente pegam uma foto do meu Instagram e falam, quero o valor desse bolo. Acho muito importante a gente falar, olha, vou te fazer algumas perguntinhas para poder te orientar melhor no seu bolo, para poder te orientar na escolha do seu bolo, né? Quando você faz essas perguntas, quando você faz um atendimento personalizado, mostre que você é um diferencial, né? Isso é um diferencial, e aí já começa na experiência. Vou falar um pouquinho da experiência no final, mas quando a gente fala, né, tipo, não é simplesmente o cliente te mandar uma mensagem e você jogar o cardápio e tipo assim, jogar o cardápio e pulei fora, sabe? Você pode ter esse tipo de atendimento, mas a chance dele fechar com você é zero. Me fala aqui nos comentários quem nunca o cliente mandou mensagem. Oi, qual o valor do bolo? Vocês mandaram o cardápio e ó, pularam fora. Vocês fecharam uma venda? Porque eu já fiz isso várias vezes. Eu não fechei uma venda. Que eu achei que simplesmente era assim, eu jogava o cardápio e pulava fora. Me conta aqui se alguém já fez isso e ficou frustrado de tipo, nossa, ele não fechou o bolo comigo. Tipo, será que eu fiz alguma coisa de errado? Por que ele não fechou? Mandei o cardápio pra ele, né? Tipo, joguei lá o cardápio, era só ele ler e me mandar mensagem. Confirmando o pedido. Quem não... Olha lá, acabei de fazer isso.
Tá vendo? Eu sei, gente, venda é técnica, né? Eu falo com vocês que a gente precisa realmente ter um atendimento personalizado. Porque esse atendimento personalizado vai te colocar diferente das concorrentes, das pessoas que vendem bolo também na sua cidade, né? Porque pode ter certeza, elas não vão ter esse atendimento personalizado. Então, quando o cliente te mandar mensagem, oi, quero um bolo, fala, oi, fulano, lá tem o nome, eu consigo ver o nome da pessoa, tá? Então, oi, Ana, tudo bem? Como é que você tá? Boa tarde. Ah, você quer um bolo? Posso te fazer algumas perguntinhas para eu poder entender melhor o seu evento? Fala isso antes, porque se você vir jogando as perguntas, ela vai achar, tipo, meu Deus, por que ele tá perguntando isso? Ah lá, uma cliente recente disse que fechou por conta do atendimento, tô falando. Isso. Então, você fala, já pode até anotar aí no seu bloco de notas, ó. Oi, fulano, tudo bom? Então, posso te fazer algumas perguntas para eu poder entender melhor o seu evento? E ela vai falar, não, tudo bem, pode. E aí você vai perguntar, qual é o tema da festa? Quantos convidados você pensou em chamar, né? Porque a gente precisa saber o tamanho do bolo, né? Porque pensa aí numa noiva, vai fazer um casamento, né? Geralmente o bolo de casamento as pessoas comem bem pouco, né? Conta aí geralmente 50 a 80 gramas por pessoa. Imagina uma noiva te encomendar um bolo, você não dá orientação nenhuma, você simplesmente vendeu, ela não tem noção. A gente parte pelo princípio que o cliente ele não tem noção de absolutamente nada. Imagine ela lá, vai entrar em contato com você, aí você vai lá vender o bolo pra ela, um bolo super grande, não deu orientação, não deu nada. No outro dia ela vai te ligar e vai falar, cara, você me vendeu um bolo que ficou metade aqui fora, sabe? Tipo, você me vendeu um bolo super grande, super caro. Então, tipo, ela não sabia. Então, eu gosto sempre de perguntar, eu sempre faço essas perguntas. Qual é a quantidade de convidados que você vai chamar pra festa? E aí, vai ter algum tipo de doce, né? Porque provavelmente pode ter, sei lá, vamos supor uma festa de criança, né? A mãe quer o bolo para 50 pessoas. Mas aí ela vai servir. Tá muito baixo? O áudio tá baixo? Pra mim tá normal. Se tiver baixo, eu aumento aqui. Gente, eu não sei como aumentar o volume. Meu Deus. Vou tentar falar mais alto. Aonde que eu tava? Já me perdi. Pera aí. A gente tava falando sobre tamanho, né? Então vamos lá. O cliente vai entrar em contato com você e vai querer, né, saber. E você vai falar pra ele, olha, o tamanho do bolo. Você vai falar pra ele, ó, quantos convidados você vai... Quantas pessoas você pensou em chamar pra sua festa? E aí ele vai falar, 30 pessoas. E aí você vai perguntar, né? A terceira pergunta vai ter algum tipo de doce na sua festa? Porque imagina uma festa de criança. A mãe pediu um bolo para 100 pessoas. Só que na festa dela, ela vai oferecer mesa de doce, né? Vai ter aquela mesa de doce, vai ter várias sobremesas, vai ter muita bebida alcoólica, vai ter cachorro quente, vai ter um tanto de coisa. E aí você vende um bolo pra ela, pra aquela quantidade, né? E não é todo mundo que compra, e não é todo mundo que come o bolo, né? Ela também vai ficar muito chateada com você porque você vendeu um bolo e sobrou muito bolo, né? Então é melhor. Então a gente tem que saber orientar o cliente, porque a gente sabe quanto de fatia dá cada bolo. E a gente sabe que festa de criança tem muita coisa para poder comer. Sempre que a mãe me fala, olha, a festa de criança vai ser 30 pessoas, eu já jogo pra 20. Eu já falo com ela, você quer que sobre muito bolo ou você quer que dê a conta certinha? Aí você pergunta pra ela. Porque vai ter gente que vai querer que sobra muito bolo. Tem gente que vai querer levar bolo pra casa, enfim. Então é bom a gente fazer esses tipos de pergunta pra no outro dia a gente evitar aquela mensagem chata de cliente falando que não gostou disso, não gostou daquilo, você não deu orientação e afins. Então, a terceira pergunta o lugar vai ser aberto ou vai ser fechado?
Seu cliente não sabe que o bolo não pode ficar exposto ao sol. Já aconteceu comigo de cliente colocar o bolo direto no sol, assim. Eu avisei pra ele? Não avisei. Eu fiz as perguntinhas? Não fiz. Ele não tem culpa de nada. Ele não é especialista em bolo, ele não sabe que a cobertura não aguenta, igual eu falo. O Buttercream, ele não derrete em altas temperaturas. Mas se você pegar um bolo espatulado com Buttercream, colocar no sol, direto no sol de 35 graus, é sacanagem, né? Ele vai derreter, como qualquer outra cobertura, né? Não aguenta. Então a gente pergunta, o lugar vai ser aberto ou vai ser fechado? Às vezes é uma noiva, vamos supor aí, uma noiva. Uma noiva, ai Samuel, eu quero fazer um bolo de 3 andares com você, red velvet, quero recheio tradicional. O meu casamento vai ser na fazenda, vai ser tal época do ano, vai estar fazendo 30 e poucos graus, eu quero que o bolo fique lá na minha mesa. Gente, vocês imaginam? Quem já fez o Red Velvet tradicional sabe que o recheio é muito sensível. Vocês imaginam um bolo de 3 andares lá na mesa da bonita, lá do casamento, num sol de 35 graus, num lugar que não tem muita, né, ventilação. Ó, o sol tá lá batendo direto. Gente, eu não imagino nem o que vai acontecer com esse bolo. Então, acho que é muito importante a gente perguntar se o lugar vai ser aberto ou fechado, se vai ter ar-condicionado ou não. Não necessariamente ter ar-condicionado, mas o lugar ele precisa, né, tá tampado, né? Não pode o sol tá batendo direto. Porque aí você evita também algum tipo de problema com o bolo. Então, eu sempre pergunto se o lugar vai ser aberto ou fechado. A quarta pergunta também, eu pergunto se vai ter bebida alcoólica, né? Porque geralmente, em festa que tem bebida alcoólica, as pessoas não comem muito bolo, né? Então também é uma outra pergunta. Pode soar estranho para algumas pessoas, mas para outras pessoas não. E perguntam, gente, essas coisas, tá? Você vai falar com o cliente, olha, eu vou te fazer algumas perguntas. E aí você pergunta isso. Mas assim, não faz pergunta que não tem sentido, que não vai fazer diferença na sua vida. Por exemplo, qual é a cor do seu olho? Qual o time que você torce? Não vai perguntar essas coisas, sabe? Porque não tem nexo, não tem por que você perguntar isso. Mas pergunta coisas relacionadas ao bolo. Eu gosto muito de fazer essas perguntinhas, porque, gente, de verdade, a gente evita dor de cabeça, né? No dia seguinte. Deixa eu olhar aqui na minha colinha. E aí eu geralmente eu anoto essas perguntinhas no bloco de notas. Porque aí eu já meio que faço com todo mundo, sabe? Só mudo o nome da pessoa ali e aí eu vou colocando essas perguntinhas, né? Eu já jogo assim, né? Eu não simplesmente, pode fazer algumas perguntinhas e aquele tanto de perguntas e jogo. Eu vou perguntando e eu vou copiando e vou colando. E aí a pessoa vai olhar pra você e vai falar, caramba, nossa, eu só pedi um bolo. Já aconteceu com a moça vir falar comigo, tipo, caramba, que atendimento personalizado, você tá realmente, né, querendo saber como que vai ser a festa. Porque eu não vejo meu cliente como meu próximo boleto a pagar. Eu não vejo meu cliente com aquele cifrão na testa de tipo assim, olha, quero pegar o seu dinheiro e cascar o fora, sabe? Eu comecei a entender um pouco mais, né, a envolver o cliente. E isso traz para uma experiência, né? Então, quando a gente proporciona uma experiência para o cliente, ele não quer nem saber do preço, tá? Ele não vai querer saber se o seu bolo tá X, o da cliente tá X, porque o seu atendimento foi impecável, assim. Seu atendimento do começo até o fim foi impecável. O que vocês acham das pessoas que vendem brigadeiro na rua? Acho super massa. Não tenho problemas com isso. Vender na rua, a gente dá muito dinheiro. Eu vejo a moça que vende brigadeiro na rua, nossa senhora, ela, racha de vender. Então, se eu tivesse tempo, super venderia, sem problema nenhum. E aí é bom, depois que a gente fazer essas perguntas, você manda o cardápio pro cliente e fala, olha, qualquer dúvida pode me chamar, né? Qualquer dúvida pode me chamar, tô aqui pra solucionar todas as suas dúvidas e tudo mais. E ele vai ficar geralmente tem alguns que já vêm com alguns recheios prontos, né? Olha, eu quero um bolo de chocolate com morango. Eu quero comprar um bolo pro meu marido de chocolate com morango. Então o cliente já sabe. Tem cliente que não sabe, tem cliente que vai olhar seu cardápio e falar, não sei, e esse recheio aqui de brigadeiro de limão com abacaxi? Ele é bom?
E aí você vai falar, olha, é um recheio mais fresco, né? Tem o azedinho do limão e tem um pouco do doce do abacaxi, né? Vai ficar incrível. É um sabor um pouco mais refrescante. É claro, gente, se for uma festa para criança, você não vai oferecer esse tipo de bolo. Porque eu já tive a experiência, eu aprendi isso com o meu sobrinho, né? Eu fui fazer o primeiro bolo dele, quando eu comecei a trabalhar com confeitaria, né? Eu fiz o bolo dele. E aí, sabe o que eu coloquei no bolo dele? Eu fiz um bolo de 4 leites com geleia de frutas vermelhas. Ele gostou? Não, ele não gostou. Criança não gosta de nada ácido. Ele ficou com trauma. Todos os bolos que é dele, ele já pergunta, vai ter aquele trem azedo? Então, se for um bolo infantil, você precisa também falar pra mãe, olha, criança gosta de algo mais docinho, né? Um brigadeiro, um beijinho. Pra gente talvez não fique tão legal, né? Porque eu, Samuel, gosto de dar aquela equilibrada assim no doce. Mas criança não tem jeito. Festa de criança você precisa seguir o tradicional. Tá? Você precisa seguir o tradicional. Porque é o que eles gostam. É beijinho, é brigadeiro. Até brigadeiro com morango, tá? Quando a gente trabalha com morango, a gente não consegue trazer essa acidez, né? Igual uma geleia, uma redução. E aí as crianças não vão gostar. Ele nem comeu o bolo, eu lembro. Quando eu fiz o bolo pra ele, ele nem comeu. Ele falou, não tô gostando disso aqui, tá muito azedo. Então eu tive a experiência com ele. E aí sempre que uma mãe vai entrar em contato comigo, eu já identifico aí, né? Porque eu vou fazendo as perguntinhas, ela vai me falando, olha, é o bolo pro meu filho. E ela já escolhe um sabor super diferente. Eu já falo, olha, criança não gosta disso. Criança gosta de algo muito doce. Vai ter aquele cliente também que vai olhar aquelas opções lá e vai falar, tipo, o que combina com o que? E aí você vai ter que dar seu direcionamento, né? Dar a sua orientação para o cliente. Olha, porque vai ter cliente que vai querer assim, olha, eu quero uma compota de abacaxi com brigadeiro 4 leites. Eu vou querer uma ganache de Nutella, e vou querer um caramelo, e depois eu vou querer, sei lá, morangos frescos. Vocês imaginam? Esse tanto de coisa na minha boca, ele não sabe que isso é uma confusão, né? Você, como profissional, precisa orientar ele que, olha, senhor cliente, esse sabor não vai ficar tão legal. Mas já que você gostou do abacaxi, a gente pode fazer o abacaxi com uma compota, a gente pode fazer o abacaxi com creme 4 leites, a gente pode fazer o abacaxi com isso, a gente pode fazer o abacaxi com aquilo. A gente precisa dar um direcionamento para o cliente, porque a gente tem que partir do princípio de que ele não sabe de absolutamente nada. Seu cliente não sabe de nada. O seu cliente só quer um bolo perfeito, que não dê problema para ele, que ele não tenha dor de cabeça. E a sua missão é realmente oferecer a melhor experiência que ele tem. Então, eu acho que o atendimento, até o final, tem que ser assim, sabe, tipo, impecável. E eu mandava o cardápio e aí ficava alguma dúvida. E aí eu orientava a pessoa ali, olha, então vamos fazer assim, vamos fazer este tipo de... A gente pode fazer este tipo de recheio com este tipo de recheio. Pra poder orientar um pouco mais a pessoa, sabe? Lá, isso aí, ó. A gente precisa dar uma experiência boa pra criança. Porque é ela que vai comer o bolo, né? Imagina se eu fizer um bolo super diferente, super doidão, assim. Ela não vai querer comer, né? E aí, lascou-se. E aí, depois que eu mando o cardápio, eu não sei como é que vocês trabalham com essa questão de pagamento. Mas vocês cobram 50% ou vocês cobram o total? Eu tava pensando sobre essa possibilidade de cobrar antes tudo, né? Tipo, por exemplo, 150, cobrar tudo. Não cobrar metade do valor. Porque eu tava pensando, né? Esses dias eu pedi muita comida, né? Pizza, hambúrguer, enfim. Eu falei, cara, eu sempre pago tudo, né? Eu não pago metade do hambúrguer pra quando chegar aqui eu pagar a outra metade. Eu sempre pago o valor integral. Mas aí tem que ser uma confiança de mão dupla, né? O seu cliente ele precisa também confiar em você. Então por isso que eu acho que os 50%, vocês pedem 50%, né? Eu espero que vocês pedem 50%. Eu acho que o 50% é um pouco mais confiável. Mas mesmo assim tem clientes que ficam assim naquela resguarda. Mas eu tava pensando nessa possibilidade de cobrar o 100. Porque, igual eu falei, né? Eu pedi uma pizza ontem, o cara entregou a pizza aqui e eu tive que pagar o valor inteiro pra ele antes, né? Ou geralmente, né, na hora que entrega, se eu for pedir alguma coisa eu tenho que pagar antes.
Então eu falei, por que com bolo não pode ser assim? Eu fiquei pensando nessa possibilidade. Ah lá, vocês pedem 50%. Pois é, eu também sempre cobro 50%, é uma garantia, tá, gente? Porque alimento é aquelas coisas, né? Se o cliente comer e não gostar e ele for sacana, ele vai falar, esse bolo não tava gostoso, eu vou pagar. E aí? Né? Bolo não é igual roupa que você pega, né? Tipo, tá ruim, então vou pegar de novo. Né? Não gostou? Me devolve. Não tem como. Comeu, acabou. Se o cliente for sacana com você, ele não vai te pagar. E aí lascou-se. Tem como mais. Tem como mais. E aí, por isso eu tava pensando sobre essa questão aí. Depois eu falo com vocês nos stories. Mas a gente precisa pedir os 50% por garantia mesmo, porque eu já tive também o desespero, né? De ficar com o bolo pronto. Gente, o cliente sumir, o cliente me bloquear. Tipo assim, eu tava com o bolo dele lá esperando, confiei nele, né? Confiei nela. E aí ele sumir, gente. Tipo, desaparecer, me bloquear no WhatsApp, não atender as minhas ligações. É claro que hoje em dia a gente, com esse mundo que a gente tá vivendo, né? Se você colocar um bolo aí, rapidinho você vende nos stories, né? Um bolo, olha, a gente tem um bolo que é a ponta entrega. Pode até fazer uma promoção, né? Ou fatiar esse bolo e vender várias fatias dele. Também é uma ideia pra você não ficar no prejuízo, mas a gente não pode ficar contando com a sorte, né? Então por isso que eu gosto de pedir os 50% pra gente ter essa mega garantia. Que isso, gente? Pois já aconteceu. Acho que tudo, assim, de ruim de confeitaria eu já passei. Tipo, gente, eu com um bolo, assim, tipo, esperando o cliente me bloquear. Eu falo, como assim, sabe? Tipo, o que eu vou fazer com esse bolo? E aí a gente já começa a entrar em desespero, né? Porque quem tá no prejuízo sou eu, né? Quem não saiu no prejuízo não foi ele. Ele só pediu o bolo, não cobrei 50% e aí me lasquei. Mas é com erro que a gente aprende, não é mesmo? Sacanagem, pois é. E aí, gente, uma coisa que eu sempre gosto também é, no dia da entrega, de passar algumas instruções pro cliente, né? Por exemplo, como transportar o bolo, como cortar o bolo, até segurar a caixa. Eu tive o desespero, pede o restante do pagamento antes de entregar o bolo. Eu também peço, tá? Isso aí também tem que sair. Mas aí eu sempre dou essas orientações depois que eu entrego o bolo. Olha, o bolo precisa ser colocado lá no ambiente que não pode estar batendo sol direto, ou você deixa na geladeira e tira alguns minutinhos antes. Não, se o cliente for transportar o bolo, geralmente eu mando os meus bolos tudo de Uber, tá? Nunca tive problema. Sempre mandei os meus bolos de Uber. Mas tem alguns clientes que vêm buscar, né? Então eu sempre passo a orientação. Principalmente, gente, eu uso uma caixa que ela é da Pati Embalagens e também uma caixa que tem aqui na loja de confeitaria da minha cidade. Gente, eu tive desespero na correria, assim, né? Teve uma vez que eu tava com muita encomenda e a cliente veio buscar o bolo. E aí eu entreguei o bolo pra ela, não passei as orientações, nada, eu esqueci, literalmente. Gente, ela me manda mensagem depois, o bolo todo destroçado no chão. Eu já falei, meu Deus, o que será que aconteceu? Eu perguntei pra ela, Samuel, como você não me avisou que a caixa, ela é fundo falso embaixo? E aí, não tem jeito, né? A culpa é total minha. Porque ela não sabia que a caixa tinha um fundo falso embaixo, né? A caixa, ela é dividida em 3 partes, né? Então ela tem a parte de baixo, ela tem a parte de lado e ela tem a parte de cima. Ela pegou o bolo, gente, na lateral. Ela simplesmente pegou assim, ela me mostrou. Ela pegou o bolo. Assim que ela pegou o bolo, a parte de baixo soltou. E aí o bolo espatifou, né? Mas eu falei com ela que ela precisava segurar embaixo? Não, eu não falei. Né? Então, né? Aí já parte pelo princípio que eu falei com vocês no começo. O nosso cliente não sabe de nada. O nosso cliente não sabe que morango fresco, bolo com morango fresco tem que estar na geladeira. Já tive também a má experiência de não falar pra cliente, ela falar que o bolo estragou depois, enfim. Que ela foi comer o bolo 3, 4 dias depois. Então, eu acho importante a gente dar essas orientações. Gente, quem pega o bolo na lateral? Ela pegou.
E aí. Mas e aí, o que acontece? Quando acontece esse tipo de coisa, a gente precisa ser o mais profissional possível, né? A gente precisa tentar resolver esse problema da melhor forma possível, né? No começo eu entrava em desespero, né? Então, o que acontece? Por exemplo, com essa cliente, eu precisava resolver o problema dela. Ela perdeu o bolo, né? O bolo dela caiu. Então, ela perdeu o bolo e eu precisava resolver o problema dela. Eu mandei uma mensagem pra ela: olha, me desculpa, eu não te avisei que a caixa era fundo falso embaixo. Amanhã eu posso te mandar. Tem como você remarcar essa reunião que você planejou? Amanhã eu posso te mandar um outro bolo, né? Se você não quiser mais, eu posso devolver metade do valor do bolo, né? E aí fica tudo certo. Mas se você quiser também, eu te dou outra opção de ter um crédito aqui comigo. E aí, um próximo evento, você pode pedir um bolo comigo, né? Porque aí já vai estar tudo pago. E aí ela super topou essa ideia dos créditos, ela não tá tudo certo, foi super compreensiva. Eu dei sorte, né? Porque pode ser que se eu pego alguém que não tá no dia bem, né? Então. E aí fica meio chato. Então ela foi super compreensiva e aí eu deixei isso como crédito. Porque, gente, não adianta. O bolo quebrou, o bolo que tá lá no chão, ela me mandou foto. Não tinha o que eu fazer. Não tinha como eu simplesmente parar tudo que eu estava fazendo e fazer um bolo correndo. Porque bolo, a gente precisa respeitar, né? Precisa assar, precisa esfriar, precisa montar, precisa decorar. Ainda mais o bolo que ela queria, né? Então, eu dei essas três opções aí pra ela e ela escolheu a de. Ela escolheu a de deixar como crédito. E aí a gente combinou depois certinho e aí eu resolvi o problema. Mas com essas experiências eu aprendi que a gente precisa, sim, ser repetitivo. O que é óbvio pra você não é óbvio pro seu cliente. Então a gente precisa realmente falar pra ele tudo que a gente sabe do bolo. Tem cliente que não sabe que massa manteigada fica mais firme na geladeira. E aí ele vai comer o bolo gelado. Vai te mandar mensagem falando que o bolo tá duro. E aí você vai achar que foi um erro seu, mas aí quando você for tentar entender o que tá acontecendo, você vai ver que ele consumiu o bolo de uma forma errada. Então pega você pode até imprimir, faz no Word algumas anotações do seu bolo. Olha, levar o bolo no chão do carro é uma coisa que eu sempre falo, né? Levar o bolo no chão do carro com ar-condicionado. Por que tem que ser com ar-condicionado? Teve uma vez que eu transportei um bolo no chão do carro. Era um lugar, assim, 45 minutos, só que era muita ladeira, tinha muito morro, tinha muita curva. E aí, gente, o cara do Uber não queria ligar o ar-condicionado. Assim, ele não queria ligar, não queria ligar. Ele botou na cabeça dele, ó, não vou ligar o ar-condicionado. E aí, beleza, né? E cheguei lá, gente, o bolo ele chegou um pouquinho torto, porque realmente a gente desceu, a gente subiu, a gente fez várias coisas. E o bolo tava chegando na temperatura ambiente, né? E é um bolo. Não adianta, é um bolo, é algo muito perecível, né? E aí, em temperatura ambiente, Burger Queen, brigadeiro, massa manteigada, tudo vai ficando molinho, né? Então as camadas, elas vão, ó, deslizando, né? O bolo vai ficando fofinho. E aí imagina um transporte de que o carro lá tá bom. Mesmo que tá no chão do carro, né? Imagina um transporte. O cara descendo, o cara subindo, o cara virando. Não tem jeito, o bolo ele realmente vai. E aí ele deu uma leve entortadinha, ele começou a negociar pro lado. Mas aí eu cheguei lá, deixei na geladeira e resolvi o problema. Mas eu aprendi, ó. Se eu entrar dentro de um carro com Uber, ele não ligar o ar-condicionado, eu não vou ir. Porque eu não vou ter essa dor de cabeça. Então, voltando lá, a gente sempre vai falar todas as orientações pro cliente lá, tudo bonitinho, pra você não ter problema. Bolo com morango fresco, falo que a validade é 2 dias no máximo, 2 dias no máximo. Por que eu falo isso? Porque você já montou esse bolo um dia antes, né? Então você já montou o bolo ontem, espatulou ele hoje, vai decorar ele hoje, seu cliente vai ficar com esse bolo hoje, aí já foi 2 dias, né? Amanhã, 3 dias, e aí já deu. Imagina se ele for guardar esse bolo em mais dias na geladeira, né? Então, acho que é importante a gente falar sobre os cuidados também. Com o morango fresco, que é um bolo que não tem uma validade muito longa, né? Tipo de um bolo com brigadeiro. Então, acho importante a gente também dar essas orientações. Eu acho até incrível vocês criarem isso como conteúdo, tá? Muita gente fala, não tenho conteúdo, o que eu vou postar?
quero postar alguma coisa legal, não quero só postar foto de bolo. Cara, mostra isso, cria conteúdo de como transportar um bolo, como deve armazenar um bolo, como cortar o bolo. Era o tipo de conteúdo que eu criava e que, de verdade, eu atraía cliente, mas eu atraía confeiteira, porque elas vinham através do conteúdo e entravam no meu perfil e viam os bolos. E aí acabava ficando, assim. No começo era um pouco louco, mas esse tipo de conteúdo, cara, agrega muito, assim. E aí vai te diferenciar, porque o cliente vai se sentir tão especial que ele vai falar, caramba, olha os cuidados que ele tem com o bolo, sabe? Ele não tá simplesmente só querendo meu dinheiro, né? Eu não tô aqui simplesmente com o cifrão na testa de tipo, meu Deus, né? Meu próximo boleto a pagar. Então quando a gente tem esses cuidadinhos com o cliente, a gente faz esse atendimento um pouco mais personalizado, a gente passa na frente da concorrência e aí o cliente não olha mais a gente com aquela, será que eu compro nele porque tá mais barato? Ou será que eu compro nessa? E aí não fica essa confusão, porque ele vai olhar pra você e vai falar, caramba, gostei dela. E uma coisa também, que eu preciso atualizar, mas é uma dica que eu vou dar pra vocês sobre banco de dados. O que seria isso, né? Por exemplo, quando a gente tá lá fazendo as perguntinhas, eu não sei se vocês têm agenda pra poder anotar os pedidos, tá? Mas eu tenho. Eu gosto de anotar tudo. Porque se o cliente escolher uma massa branca, eu tô lá na minha cozinha, putz, vou assar uma massa de chocolate, errei a massa de chocolate dele, errei o bolo dele. Já aconteceu isso comigo. Então eu prefiro anotar tudo, eu deixo tudo anotado e eu vou pregando na parede. E eu vou fazendo os bolos e aí conforme tudo que tá anotado ali. Eu já tive essa má experiência, né, de assar uma massa errada, então eu vou lá, vou anotando tudo bonitinho, vou fazendo os bolinhos e eu vou perguntando. E aí eu vou fazendo essas perguntinhas pro cliente. A gente perdeu o foco. Do que eu tava falando? Eu ia falar de alguma coisa e eu comecei a falar de outra. Eu já perdi o foco, pera aí. Ah tá, banco de dados. Voltou. Banco de dados. E aí quando a gente faz essas perguntinhas, né? Porque eu anoto tudo na agenda. Então eu anoto nome do cliente, telefone, e-mail, tudo bonitinho. E aí, o que isso significa? Você já tem um banco de dados ali do seu cliente. Então, no ano que vem, por exemplo, ele faz aniversário em maio. E aí, antes, né, de chegar em maio, você já vai saber, olha, aquele cliente vai fazer aniversário, vamos mandar uma mensagem pra ele. Olha, seu cliente, daqui a um mês você vai fazer aniversário. Vamos já pensar no bolo? Gente, porque cliente sempre pede bolo em cima da hora, né? Eu, pelo menos, aqui recebo muitas mensagens de gente, assim, querendo bolo pra daqui 2 horas. Putz, mas esqueci de fazer encomenda. Você consegue fazer um bolo pra mim em 2 horas? E aí você fala, olha, não consigo, ele vai passar lá na padaria e vai comprar um bolo. Se você tivesse avisado ele um mês antes, ele teria fechado com você. Então isso aí também é uma boa. Eu preciso atualizar meu banco de dados. Mas é muito importante você ter esse banco de dados, porque aí você consegue ter esse controle e você consegue entrar em contato com esse cliente depois. Porque, gente, imagina, se o Instagram e o WhatsApp aqui do nada para de funcionar hoje, você acorda amanhã como se nada tivesse acontecido, e aí você entra lá no seu WhatsApp, a rede social sumiu, o Instagram sumiu. E aí, como é que você vai fazer? Você não tem contato desse. Você não tem contato, não tem nada, não tem e-mail, não tem nada, não tem Instagram, não tem nada. Então você vai ficar perdida. Gente, imagina se você não anota isso em algum lugar, se você deixa tudo no WhatsApp, e se porventura você é assaltada. Seu telefone dá um bug. Perdeu todos os contatos. E aí? Como é que vai fazer? Como que você vai, tipo, saber quais são as encomendas? Você não tem nada. Roteiro de um filme de terror. Como assim? Você não tem nada. Você não tem... Então, assim, gente, eu acho que... Eu sempre penso nisso, sabe? Essas redes sociais podem acabar a qualquer momento, né? Ou elas podem acabar, ou elas podem começar a cobrar da gente a qualquer momento. Igual Orkut, essas redes sociais aí que somem, né? Que desaparecem. Orkut, você viu que todo mundo usava e do nada parou. Então é uma rede social que tá realmente sujeita a parar de funcionar a qualquer momento, né? Ou as pessoas vão cobrar você a qualquer momento. Então a gente precisa se resguardar, então a gente precisa ter esse banco de dados. Então, depois aí vocês anotam tudo numa planilha, coloca lá o nome, idade, tudo bonitinho, joga isso na planilha, vai ficar um pouco mais fácil pra você, tá? E aí você consegue gerar um pouco mais de encomendas. Eu não sei o nome disso, mas eu acho que é banco de dados mesmo.
Gente, falei muita coisa. E aí, no final, vocês pedem um feedback, né? Passou lá o dia da festa, e aí vocês mandam mensagem pro cliente, e aí, como é que foi o bolo, né? Porque aí você consegue postar esse feedback no seu Instagram, e aí pra poder, né, fazer aquela prova social, né? Pra provar pras pessoas que você sabe muito bem fazer bolo. Eu sempre posto feedback, então você sempre pergunta. Espera um dia antes. Tem cliente que vai te mandar mensagem. Nossa, que bolo maravilhoso. Que bolo impecável. Tem cliente que não vai te mandar mensagem e você pode mandar uma mensagem no dia seguinte. Oi, fulano. Oi, Ana, tudo bem? E aí, como é que foi o bolo? Como é que foi a experiência? E aí você tem que estar preparada também para receber uma crítica, né? Se você perguntou isso, provavelmente vai vir uma crítica e você não pode ficar chateado, tá? Você não pode xingar o cliente. Se ele falar que o seu bolo ficou seco, que o seu bolo aconteceu isso, que o seu bolo ficou aquilo. Você tem que realmente ser um pouco humilde e aceitar o feedback, tanto negativo e tanto positivo. Eu não estaria aqui hoje sem os feedbacks, tá? Porque no começo eu fazia bolo tudo errado. O bolo era muito seco e eu perguntava e a pessoa falava: nossa, tá muito seco. Eu falava: meu Deus, preciso melhorar. E aí, fulano, gostou do recheio? Nossa, tá muito doce, preciso melhorar. Então acho que com os feedbacks a gente vai conseguindo crescer mais, né? E a gente tem que ser um pouco mais humilde, né, gente? A gente não pode simplesmente, eu sei fazer bolo, esse cliente não sabe de nada, ele não sabe nem o que ele tá falando. Não vai ser assim, não vai ser sacana, né? Então, sempre pede feedback e tenta usar ele da melhor forma possível, né? Usa o feedback da melhor forma possível para você crescer, tá? Então seja humilde em receber o feedback e poder aplicar, tá bom? É isso. Espero que eu tenha ajudado vocês aí com essas dicas. Minha garganta tá até seca de tanto que eu falei. Se tiver alguma dúvida, me mande aqui nos comentários. Vou responder algumas dúvidas. E aí a gente encerra a nossa live sobre atendimento ao cliente. Não mesmo, muito na prática, muito estudo. Isso aí, ó. Seguir fazendo bolo de cenoura e errando, tá vendo? Compre o curso desse mestre, compre o curso. Da próxima vez, quando eu for abrir as vagas, ó, quero todas. Parabéns, amor, é sempre bom suas lives. Obrigado, bom estudar. Agora deu certo. Isso aí. Sua cozinha, seu laboratório. Vamos testar, vamos ver o que vai dar. Deu errado? Anota e aí faz de novo. Fiz um bolo de andar, recheio todo de morango e o cliente disse que estava um pouco seco. Não dá pra molhar muito. Coloca o morango em contato com a massa. Eu fiz um bolo de andar para meu sobrinho, gente, foi muito engraçado. Eu fiz um bolo de andar para meu sobrinho. E aí os 2 andares de cima era de morango fresco, né? E o de baixo era de abacaxi. Gente, eu tava conversando com uma moça lá que fazia bolo na festa, né? Ela tinha muita experiência. Ela fazia, ó. Não sei se ela mexia com bolo, mas ela foi e falou comigo. Nossa, eu tava fazendo um bolo, né, na semana retrasada, eu coloquei morango fresco. E você sabe que bolo com morango fresco desanda, né? E aí dá super errado, né? E eu falei, gente, mas eu nunca tive problema com bolo com morango fresco. Eu fui e falei com ela: moça, tem um bolo ali de 3 andares verdadeiro com morango fresco. Tô um pouco assustado. Mas aí depois eu fui e falei com ela: precisa fazer da forma correta, né? Não é simplesmente jogar o morango em cima do recheio. Qual a sua idade? Tem 23 anos. Se o bolo chega rachado, é por quê? Depende, tá? Tem vários fatores. Eu não sei com que tipo de cobertura você trabalha, mas nesse perfil eu só falo especialmente de Buttercream, né? O que é o Buttercream? Buttercream é um creme de manteiga, né? Por ser feito com manteiga, leva pra geladeira e ele fica duro, né? Igual pedra. O Buttercream, ele é uma cobertura extremamente maravilhosa. Ele não racha sozinho. Se ele rachou, foi alguma cagada que a gente fez. Regou esse bolo demais, usou uma massa muito fofa e essa massa em temperatura ambiente, ela deu uma cedida e aí a cobertura rachou. Sempre que a cobertura racha nas laterais, assim, né, nas laterais, é porque é algo de dentro que tá querendo sair pra fora, né? O bolo tá empurrando pra fora, tipo, ele tá jogando pra fora e é uma alerta, né, da cobertura falar: olha, seu bolo, né, tá acontecendo alguma coisa de errado. Se as rachaduras for na parte de baixo, perto do cake board, é a superfície onde você monta seu bolo, né? O que acontece?
Já te falei aqui que o Burger Queen é o creme de manteiga. A manteiga, quando vai pra geladeira, fica duro. Se você pega esse bolo, daqueles kickboard molinhos, e aí você tá lá, tirando o seu bolo da geladeira, e o kickboard, ele deu uma envergada, o seu bolo vai rachar inteirinho. Porque tá gelado, né? Como se a gente pegasse uma manteiga e quebrasse. Ela não vai desmanchar, ela vai começar a dar várias rachaduras. Então o seu bolo, ele vai ter várias rachaduras no kickboard. Se tiver trabalho de bico, nossa senhora, você vai ficar assim, em desespero de tanta rachadura que vai dar seu bolo. Qual é a massa ideal para usar? Uma massa manteigada ou uma massa à base de óleo? Depende. Quando eu falo massa ideal, você precisa pensar e parar e pensar. Qual tipo de bolo eu quero trabalhar? Eu quero trabalhar com aqueles bolos mais altos ou eu quero trabalhar com aqueles bolos mais baixos? Se eu quiser trabalhar com aqueles bolos mais baixos, eu vou para uma massa de método espumoso. Se eu quero trabalhar com aqueles bolos mais altos, vou para uma massa amanteigada, massa à base de óleo. Eu acho que depende muito de que tipo de bolo você quer fazer para você poder entender um pouco mais sobre os métodos, né? Tipo, eu quero seguir essa linha de bolo, então eu vou seguir essa massa. Não, eu quero fazer esse tipo de bolo, então eu vou seguir essa massa. Então é muito importante, né? Eu sempre falo, massa leve, recheio leve. Massa pesada, recheio pesado. O que é uma massa pesada? Uma massa manteigada, uma massa à base de óleo. Né? O que é um recheio pesado? Um brigadeiro, uma ganache. O que é o recheio mais leve? É uma mousse, né? Que tem uma mousse bem airada, um creme pâtissier, né? O que mais? O que é uma massa levinha? Um pão de ló, um chiffon, uma genoise. São massas mais fofinhas, né? Que a gente precisa da aeração mecânica dos ovos, né? Os ovos fazem essa massa ela ficar bem mais fofinha. Porque eu peço o bolo sempre chega rachado na confeitaria e fala que pode ser algum problema. Ou pode ser um problema também do cliente, depende muito. Ama copiar seu trabalho, obrigado. Tenta identificar aonde que tá rachando. Se você trabalha com outro tipo de cobertura, eu não vou saber te ajudar. Absorvendo as informações, obrigado. Você aceita encomenda com quantos dias de antecedência? 2 dias. 2 dias a gente já tá aceitando encomenda, tá? Eu sou muito preparada pra isso. Sempre tô na cozinha. Chegou a encomenda, já vou assando o bolo. Geralmente tem alguma massa congelada, inclusive hoje. Tinha uma massa congelada, já descongelei. Vou assar mais algumas massas e vou montar um bolo. E aí é isso. Eu adoro você. Obrigado. Mais alguma dúvida? Vou fechar a live. Porque eu tenho muita coisa pra poder fazer. Ai. Boa noite, todo mundo que tá chegando. A live vai ficar salva. A live vai ficar salva. Vou deixar a live salva pra vocês. Muita gente não consegue acompanhar, né? E esse horário é bom pra poder fazer live ou vocês querem mais tarde? De nada, Maria. Isso é perfeita. Por isso, tanta de dica. Maria é maravilhosa. Montei o bolo e coloco na geladeira direto? Isso, você precisa montar esse bolo e colocar na geladeira. Porque ele precisa estar bem estruturado, né? O bolo na geladeira, ele tá bem estruturado ali, né? Pra aguentar um transporte. Diferente de você montar o bolo e colocar em temperatura ambiente. Ele não vai ter estrutura nenhuma. O recheio precisa estar firme, a massa precisa estar firme, o Burger Queen precisa estar firme. Um beijão, ótima noite. Beijo! Você arrasa nas dicas, adoro sempre. Obrigado. É isto. Um beijo pra vocês, vou fechar a live. Espero que vocês tenham gostado. A gente vai ter várias lives aí, vou tentar fazer bastante live pra gente poder bater papo, tirar suas dúvidas e te ajudar de alguma forma. Ai, Dani, obrigado, maravilhosa, gente, minha tia. Sempre tá nas lives aqui me ajudando. Um beijo pra vocês e até a próxima live. Tchauzinho.